E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui para mais um dia de leitura diária aqui no nosso canal. Preparado para a nossa leitura de hoje? Feche os seus olhos, pois vamos começar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o Teu nome. Nos ajude, Senhor, abençoe-nos com mais um dia de leitura diária da Tua Palavra. Leitura essa, Senhor, que tem nos ajudado, nos transformado, nos convencido, Senhor, de qual falho somos e que dependemos da Tua misericórdia, Pai, em toda e qualquer circunstância. Continue conosco, Senhor, nos dando graça, sabedoria e entendimento da Tua Palavra. Que o Senhor, o Teu Espírito Santo, possa ser intérprete da Tua Palavra durante a leitura que fizermos dia após dia. Nos ajude hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Isaías capítulos 49 ao 52, Salmo 69, 1 Coríntios capítulo 14. Nossa leitura vai começar em Isaías, pelo livro de Isaías, capítulo 45. Capítulo 49 de Isaías. O servo do Senhor. Escutem-me, vocês ilhas, ouçam vocês nações, distantes antes de eu nascer. O Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, tenho me afadigado, sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está nas mãos do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó, e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força, e ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão. Líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. A restauração de Israel. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, e aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagens em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria aos céus, regozijem-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojam afastam-se de você. Erra os olhos e olha ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como um ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que o devoram estarão bem distantes. Os filhos, nascidos durante o seu luto, ainda virão ao alcance dos seus ouvidos. Este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração, quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? Assim diz o Senhor soberano. Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão no braço seus filhos e carregarão nos ombros suas filhas. Reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas almas de leite. Amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra. Lamberão o pó de seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados.
Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor. Sim, prisioneiros serão retirados de guerreiros, e despojos serão retomados dos violentos. Brigarei com os que brigam com você. E seus filhos eu os salvarei, farei seus opressores comerem a sua própria carne. Ficarão bêbados com seu próprio sangue. Como um vinho, então, todo mundo saberá que eu, o Senhor, o seu Salvador, seu Redentor, eu sou, e o poderoso de Jacó. Capítulo 50, o pecado de Israel e a obediência do servo. Assim diz o Senhor. Onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu mandei embora? A qual dos meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, porque não encontrei ninguém. Quando eu chamei, porque ninguém me respondeu. Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Com a simples repreensão eu seco o mar. Transformo rios em deserto. Seus peixes apodrecem por falta de água. E morrem de sede. Visto de trevas os céus, e faço de veste de lamento a sua coberta. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém os exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei, ofereci minhas costas. Aqueles que me batiam meu rosto, que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Não terei constrangimento, por isso eu me pus firme, como uma rocha dura, e sei que não ficará decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaro-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como a roupa. As traças os consumirão. Quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu próprio Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos as tochas acesas, não andem na luz dos céus, dos fogos e das tochas que vocês acenderem. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Capítulo 51. A salvação eterna para Sião. Escute-me. Vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor, olhem para a rocha, da qual foram cortados, e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu a chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como jardim. Do Senhor alegria e contentamento serão achados nela. Ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu, ouça-me, nações minhas. A lei sairá de mim. Minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá. Minha salvação está a caminho. Meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e guardarão. Esperançosamente pelo meu braço. Ergo os olhos para os céus. Olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como a roupa. E os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito. Vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens. Não fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traça as comerá. Como uma roupa. O verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre. A minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta. Veste de força o teu braço, Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que traspassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que cercastes o mar e as águas do grande abismo, que fizestes uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? O resgate do Senhor voltarão, e darão em Sião com cântico. Todos os resgatados, com cântico de alegria eterna, coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo, sou quem o consola. Quem é você? Para que tema? Homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor aquele que fez você,
que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinando a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão, pois eu, Senhor, o seu Deus, que agito o mar, para que suas ondas rujam sobre tudo. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar e lancei os alicerces da terra e que digo a Sião, você é meu povo. O cálice da ira do Senhor. Desperte, desperte. Levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o apocalipse da ira dele. Você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela deve, não houve nenhum para guiá-la. E todos os filhos que criou, não houve nenhum para torná-la pela mão. Quem poderá consolá-la? Essas duas desgraças que a atingiram, ruína e destruição, fome e espada, quem poderá consolá-la? Perdão. Seus filhos desmaiaram. Eles jazem no início de cada rua, como antílogo pegam numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isso, você, aflita e embriagada. Mas não com vinho, assim diz o Senhor soberano, o Senhor o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da mão o cálice, que faz cambalear dele. Do cálice da minha ira você nunca mais beberá. Eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que lhes disseram, caia prostrada, para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como chão, como uma rua para nela a gente andar. Capítulo 52. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, Jerusalém. Cidade santa, os circuncisos e os puros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano Senhor, no início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Síria o tenho oprimido. E agora o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor, constantemente o dia inteiro. Meu nome é blasfemado, por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que eu sou o que eu previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas novas, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, eles o verão com seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis se calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhe foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Salmos 69. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, lírios. David. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde ficar firmados meus pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sua força a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é coberta. Não se decepcione por minha causa. Aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos, não se frustrem por minha causa. Os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre meu rosto. Sou estrangeiro para meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria, quando ponho vestes de lamento sob objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível,
Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me dos que me odeiam. E das águas profundas, não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim e a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu nome. Por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes que, como sofro a zombaria, humilhação e vergonha, conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu meu coração, eu estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida, e para matar-me, a sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhe transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver. Faça-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja todo sobre ele a tua ira. Que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles. Não haja ninguém que habite nas suas tendas. Pois perseguem aqueles que tu fere e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado. Não os deixe alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com canções e ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A você que busca a Deus, vida ao nosso coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu aprisionado. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará. E nela habitarão os que amam o Senhor. 1 Coríntios 14. Dons de profecia. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com meu espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você não estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quando ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim se torna a igreja se reunir, toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e todos entrarem. Alguns não instruídos ou descrentes não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido do que é pecado e por todos será julgado.
e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Ordem no culto. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei, se quiserem aprender alguma coisa. Que pergunte ao seu marido quando chegar em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar, e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém? E estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Amanhã estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.